Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com a nossa aula parte 2 sobre a reflexão da gentileza nas ruas. E hoje eu quero falar um pouquinho, talvez, sobre o que não é a gentileza, né? Quais são os limites da gentileza e estabelecer algumas diferenças entre, por exemplo, a gentileza e a cortesia. Então, assim, uma forma interessante da gente entender essa diferença é conhecer a origem dessa palavra. Então, assim, a palavra gentileza, ela tem mais de uma origem, mas uma origem muito forte dela é a origem do latim, que vem da palavra gentilis, que significa da mesma família ou do mesmo clã. Ou seja, a gentileza seria a ação da gente tentar tratar os outros assim como nós tratamos a nossa família, né? Com a proximidade, com o cuidado que nós tratamos a nossa família. Ou seja, parte da ideia de que a gente vai tratar, por exemplo, a cidade de Saquarema ou a cidade onde você mora, como o seu próprio clã, como a sua própria família. Então, assim, qual é a diferença, por exemplo, da cortesia? A cortesia, a origem da palavra cortesia vem da corte. Então, assim, com certeza você já viu um filme de época, né, onde a gente tinha a nobreza, né, aquelas pessoas com aquelas roupas super espalhafatosas, aqueles vestidos super desconfortáveis. E eles faziam o quê? Eles camuflavam os seus verdadeiros interesses em uma grande quantidade de protocolos sociais, que muitas vezes podiam, inclusive, não fazer sentido algum, e eles mascaravam suas intenções através de ações de cortesia. Mas, na verdade, eram protocolos sociais, assim, que escondiam as reais intenções daquelas pessoas. Então, elas têm essa diferença. Por quê? Porque a cortesia vai muito com relação a protocolos sociais, a obrigações de se comportar de determinada forma, em determinado momento, né? Como por exemplo, se você está comendo à mesa, você não pode botar o cotovelo em cima da mesa. Isso nasce da origem na corte, né? São protocolos de nobreza. A gentileza não tem a ver com isso. A gentileza tem a ver com o processo da gente entender, ou seja, é um processo intelectual de eu qualificar a minha atitude, a minha essência, ou seja, inicialmente eu começo fazendo o processo da autogentileza, que é um caminho muito interessante, onde eu respeito o meu modo de ser, por exemplo. Eu estou trabalhando o processo da gentileza, mas eu sou uma pessoa muito séria de modo geral, né? Então, sem estereotipar o comportamento, para entender que a gentileza não é ficar sendo agradável com todos, né? Ficar fingindo uma felicidade constante. A gentileza vai partir de você entender e quando você estiver vivendo uma situação, você tem empatia pelo próximo, né? Poder ceder um lugar, né? As ações de gentileza vão surgir do exemplo, né? É aquela ideia, né? Do gentileza gera gentileza, né? Quanto mais ações de gentileza a gente for observando, a gente for vivenciando, mais a gente vai aplicando aquilo na nossa vida. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito conceito da positividade tóxica. E é muito importante a gente se distanciar desse comportamento quando a gente está pensando em gentileza. Ou seja, não confunda bom com bobo. Até porque, se provavelmente você leu aí os nossos cartazes, eu vinculo muito a gentileza à intelectualidade, à inteligência. Então, assim, a positividade tóxica, ela impõe um padrão de comportamento real de felicidade constante. A gentileza, na verdade, ela vai nascer da sua ação com relação ao próximo, lidando com você mesmo de forma sincera, adequando a gentileza dentro da sua própria essência, dentro da sua própria realidade e da sua própria capacidade de lidar com determinadas situações. Então, assim, a gentileza, ela tem que ser uma atitude realista, com referenciais que buscam aprimoramento, mas sem ignorar situações negativas. Ou seja, você pode ser extremamente gentil no momento, vamos supor, de uma briga, né, de uma discussão, através do silêncio. Mas assim, porque em determinados momentos realmente não existe a possibilidade do diálogo. Né? Então, você saber falar no momento certo, talvez seja a melhor forma de você agir gentilmente, né? Daquele momento. Não significa que você está fugindo, está sendo passivo. Quer dizer que você está racionalizando seu comportamento para ser mais gentil naquele momento e alcançar a possibilidade de tentar, né, administrar aquela situação no futuro. Então, assim, bons referenciais para gerar bons comportamentos, né? Então, assim, eu penso que a gente pode aprender muito um com o outro, né? Porque eu posso estar pensando a gentileza em determinados momentos, em determinadas situações, e você que está me assistindo já está aplicando ela em outras situações da sua vida, e no nosso encontro, né, social, a gente pode aprender um com o outro, né? Então, assim, a diferença da gentileza e a positividade tóxica está na intenção.
A gentileza acolhe, apoia e reconhece a complexidade emocional do outro. A positividade tóxica, ela mascara os problemas, e não é esse o nosso objetivo, né? O objetivo da gentileza é tentar manejar as situações de forma mais adequada. Então, assim, emoções negativas, quando reconhecidas e processadas de forma saudável, contribuem para o desenvolvimento emocional mais equilibrado do indivíduo. Ou seja, avaliar sempre a minha capacidade de ser gentil e também, como a gente está sempre trabalhando o processo da empatia através da gentileza, observar se o outro, qual a situação que o outro está, né? Diferente, por exemplo, se uma pessoa tem uma deficiência física, né? Ela pode estar numa cadeira de rodas ou ter um processo de amputação, por exemplo, essa é uma questão que é aparente. E isso já gera bastante empatia na gente, geralmente, se você está vendo, por exemplo, que aquela pessoa precisa de auxílio para se locomover e tal. Mas, por exemplo, se a pessoa tem um problema que não é aparente, como, por exemplo, a depressão, né, ou algum outro transtorno, né, emocional, isso pode fazer com que a gente não veja a situação daquela outra pessoa, né? Às vezes a pessoa está vivendo um processo de luto, às vezes a pessoa está vivendo um processo financeiro muito grave, né? Então existem muitas questões que participam da vida do outro que realmente nós somos ignorantes, não tem como a gente saber qual é a realidade do outro, né? A situação que o outro está passando. E quanto mais a gente considera essas possibilidades como reais, né, a gente entende o outro dentro da complexidade deles, né, porque o ser humano é um indivíduo extremamente complexo, né? Nós temos muitas questões o tempo todo convergindo na nossa vida, né? Então, assim, a questão é trabalhar uma positividade realista, né? Entendendo a complexidade do outro, né? Respeitando o silêncio, por exemplo, né? Respeitando o modo de ser do outro, né? Eu quero finalizar aqui com essa citação do professor Clóvis de Barros Filho, que é um pensador que eu gosto muito. E ele fala assim: ser causa da tristeza do outro, por falta de atenção, preguiça, comodidade ou por conta do atropelo egoísmo na caça dos pequenos sucessos do cotidiano e ter plena consciência disso, produz em mim um afeto broxante e de vibração duradoura na harpa das minhas emoções. Ou seja, o que o professor Clóvis quer dizer ali com essa frase? Que quando você está consciente, ou seja, eu pensei aquilo, eu tenho uma capacidade de ser mais gentil naquela situação e não o faço por um motivo fútil, tipo chegar um minuto antes no local, né? Atropelar, às vezes você sabe que aquela pessoa está passando por um processo de dificuldade, você ignora ela, porque, não, tô cansado hoje. E depois você lida com aquelas, você tem que lidar com aquela sua incapacidade, que eu acho que eu definiria assim, né? É muito, como ele diz ali, broxante, né? Então, assim, quando a gente vai ativando o nosso intelecto e a nossa capacidade de observar o outro, a gente vai sendo mais gentil, porque a gente vai entendendo um pouco mais a complexidade do outro. Então, na próxima aula, que vai ser a aula 3, eu vou trazer, tipo assim, como que usa? Como que. Me dá uns exemplos aí, né? O que eu penso sobre a gentileza, né? E algumas ações, assim, da gentileza na prática. E algumas qualidades que eu acho interessante pra gente poder trabalhar, incluir na nossa vida, pra gente tentar ser um pouquinho mais gentil. Muito obrigada e até a próxima aula.